meus amigos, Rômulo Jogaib na área. Meus amigos, vim hoje falar aqui com vocês sobre inibidores da enzima fosfodiesterase 5. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que ninguém faça nada por conta própria, não tome medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Esse vídeo é meramente ilustrativo, com fins de entretenimento apenas. Se você tem algum problema de saúde ou se você tem necessidade e interesse em usar alguma medicação, converse com seu médico de confiança, não coloque sua saúde em risco. Isso é apenas um vídeo ilustrativo. Meus amigos, fosfodiesterase 5. Em primeiro lugar, existem várias fosfodiesterases no nosso organismo. Notadamente, o ser humano documentou três principais aí: fosfodiesterase 3, a fosfodiesterase 4 e a fosfodiesterase 5. Dessas três, aqui eu vou me ater aqui a esse vídeo, é a fosfodiesterase 5, mas para que vocês saibam, a fosfodiesterase 3 é uma enzima, o inibidor da fosfodiesterase 3 é um inibidor muito usado na insuficiência cardíaca congestiva. O inibidor da fosfodiesterase 4 é uma substância usada para inibir a enzima presente nas vias aéreas, em doenças inflamatórias, doença pulmonar obstrutiva crônica, em asma. E a fosfodiesterase 5 ela é usada na disfunção erétil. O famoso Viagra, o famoso Tadalafil, Lodelafil, Vardenafil, existem outras substâncias, mas eu vou me ater a esse vídeo aqui às duas mais conhecidas, que é o Viagra, que são o Viagra e o Tadalafil. E o que eu tenho para dizer sobre essas substâncias? Primeiro, o sildenafil, ele foi descoberto, usado para tratar angina, dor no peito. É isso aí. Esse medicamento ele era dado para pacientes que tinham angina, dor no peito. O que é isso? O que é angina, dor no peito? Tipicamente, angina, dor no peito é aquele paciente... É lógico, existem diversas causas para angina. Angina quer dizer apenas dor no peito. Quem descreveu isso há muito tempo atrás chamou de angina pectoris, que seria um vocabulário em latim para dizer dor no peito. Mas quando a pessoa estava descrevendo essa doença, ela estava se referindo ao sofrimento do coração. E esse sofrimento ocorre por que motivo? Como já falei aqui em outros vídeos, no vídeo sobre simpático-miméticos, o momento em que você tem a nutrição do seu coração é no momento de diástole, no momento de relaxamento da câmara cardíaca, é que você tem o enchimento das artérias coronárias. E pacientes que têm obstrução, placas de gordura, ateromatose nessas artérias, eles têm um fluxo sanguíneo diminuído. Imagina que aquilo é um tubo, que a coronária é um tubinho, e esse tubinho tem que passar um fluxo sanguíneo para alimentar as necessidades metabólicas do coração. E quando esse tubinho tem entupimento, tem diminuição da luz desse vaso, que a gente fala assim, ele tem uma chegada de sangue mais deficitária e com isso esse coração, essas células têm uma entrega de oxigênio, de metabólitos, de nutrientes comprometida e com isso o paciente tem uma dor esforço dependente, que é a famosa angina. O paciente anda, começa a aumentar a sua necessidade metabólica, seu gasto energético e sente dor no peito. Então, e hoje o que a gente usa? Nós usamos tipicamente na emergência substâncias da classe D, nitratos, isosorbida, nitroglicerina. A gente fala para o paciente colocar um comprimido embaixo da língua para otimizar a absorção e isso promove uma vasodilatação importante dessas artérias no leito coronariano e com isso promove a chegada desse sangue que está sendo dificultado por uma obstrução ou por um vasoespasmo. Então, fique bem claro aqui, pacientes usando nitratos, tá? Não podem usar sildenafil, não podem usar tadalafil, sob risco de hipotensão severa e morte. Muitas das vezes acontece isso na emergência, o paciente, às vezes de meia idade, fez uma experiência, usou um tadalafil ou um sildenafil para ter uma relação sexual satisfatória e ele já é usuário de nitratos, de isosorbida e o seu médico não sabe, ele vai tomar aquele remedinho que a princípio é um remedinho benigno e é um remedinho
inócuo vendido nas farmácias sem prescrição e tem uma hipotensão severa, cai duro no motel ou lá na sua intimidade, tendo relação, e vai parar numa emergência e muitas das vezes vai ter vergonha de contar o que aconteceu. Então, fique bem claro, não, usuário de nitratos não podem usar inibidores da fosfodiesterase 5 sob risco de uma hipotensão severa. Então, falei dessas 3 isoenzimas e a mais usada, são os mais usados por nós marombeiros, né? Certamente algum marombeiro observou isso na prática, que quando usava essas substâncias ficavam mais vasodilatados e com isso melhoravam o aspecto do treino, durante o treino de pump, apresentando um músculo mais cheio. Isso acontece por quê? Porque essa enzima, essa fosfodiesterase 5, ela não é uma enzima exclusivamente do corpo cavernoso, no pênis, e também ela está presente no leito pulmonar, tanto que a fosfodiesterase, inibidores da fosfodiesterase 5 também são usados para tratar hipertensão pulmonar, tá? Existem outras aplicações também, a fosfodiesterase e os inibidores da fosfodiesterase 5, o próprio tadalafila, é usado para tratar hiperplasia prostática benigna, paciente que tem aumento da próstata. Essa próstata ela tem musculatura lisa e essa musculatura lisa gera uma contração, essa contração promove uma inflamação na próstata e gera o que a gente conhece de forma abreviada como sintomas LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms, sintomas de trato urinário inferior, que é o famoso prostatismo, a dificuldade para urinar, aquele jato urinário fracionado, interrompido, aquela força que o paciente tem que fazer para urinar. Então, o tadalafila tem essa aplicabilidade também por atuar na musculatura lisa presente nessa próstata. Então, tem diversas aplicabilidades e os marombeiros, na verdade, usam porque, como já falei aqui, essas enzimas elas não são exclusivamente presentes no tecido cavernoso e no tecido pulmonar. A gente tem essas enzimas em menor quantidade perifericamente, portanto, a inibição dessas enzimas promove uma vasodilatação periférica também, sem ao mesmo tempo gerar uma hipotensão importante, como ela seria gerada se fosse usada concomitantemente aos nitratos, ao isosorbida, por exemplo. Então, é por isso que é usado. E vamos falar aqui comparativamente do Viagra e do Cialis, ou melhor dizendo, do sildenafil e do tadalafil. Tá? Ambos são inibidores da fosfodiesterase 5, só que eles têm tempos de meia-vida, tempos de início de ação, tempos de duração da ação diferente. E eu estudei sobre isso aí e vou falar para vocês, tá? Então vamos lá. O sildenafil, ele tem um pico, ele é tipicamente indicado para você usar 1 hora antes da relação, enquanto o tadalafil ele é indicado para você usar pelo menos 30 minutos antes da relação. O pico de ação do sildenafil é de aproximadamente 1 hora e o pico de ação do tadalafil é de aproximadamente 120 minutos. O tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que demora para aquela concentração inicial no seu sangue diminuir a metade, no sildenafil é de 3 a 5 horas, enquanto que o tempo de meia-vida do tadalafil é de aproximadamente 7 horas e meia. O tempo para início de ação do sildenafil é de aproximadamente 25 minutos e o tempo de início de ação do tadalafil é entre 15 e 30 minutos. O tempo de duração da ação do sildenafil é de aproximadamente 4 horas e o tempo de ação do tadalafil é de 36 horas, né? Isso gerou muito medo no início, as pessoas tinham medo achando que iriam ficar 36 horas com o pênis ereto, e a gente sabe que não funciona assim. Para você ter a ereção do pênis, você precisa do estímulo visual, do estímulo
mecânico, seja lá qual for, ninguém toma um remédio desse e simplesmente fica com o pênis ereto várias horas seguidas. Portanto, não tenham medo disso, mas é óbvio, existe uma possibilidade, cada organismo é de um jeito. Portanto, converse com o seu médico antes de fazer qualquer experiência em você. E os efeitos colaterais entre eles são muito semelhantes: tonteira, náusea, alterações visuais, distúrbios do trato gastrointestinal e dores musculares, dor lombar baixa, pouco menos frequente, mas também pode acontecer. Mais frequentemente acontece no Viagra, o flush facial, aquela vermelhidão na face, aquela vasodilatação na conjuntiva, aquele olho vermelho. E o Tadalafil ele é uma droga mais amena, embora tenha um tempo de meia-vida muito maior, ele é uma droga mais amena, tanto que hoje em dia é utilizado numa dose mais baixa do que o Cialis, classicamente, que foi desenvolvido com 20 mg antes da relação, e 20 mg, hoje a gente tem o Cialis ou Tadalafila de baixa concentração, de 5 mg, podendo ser usado diariamente. Então, tem muito marombeiro que usa o Tadalafila diário. Tem até um vlogger, um blogueiro, um youtuber, que vende o famoso Tadalafela, que nada mais é do que o Tadalafila em baixa dose, usado como pré-treino aí. Tá certo, meus amigos? É isso que eu tenho para dizer para vocês. É uma medicação relativamente muito tranquila para ser utilizada. É lógico que cada caso é um caso, mas realmente melhora a vasodilatação periférica, melhora os níveis de óxido nítrico no leito venoso do nosso organismo. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos, obrigado e até a próxima.